estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o deputado estadual Salmito Filho, do PSB, a quem eu dou meu boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Boa tarde, caro Tiago Lima. Boa tarde a todos que fazem o grupo de Cidade e Comunicação. Muito obrigado aqui. Para mim é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Vamos lá, então. Tem muito assunto para a gente tratar aqui. O senhor esteve 2 anos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, né? Teve um mandato de deputado estadual, mais de 50 mil votos, foi muito bem votado. E aí, agora, no começo do ano, resolveu retornar para a Assembleia, né? A gente queria saber, assim, o que foi que motivou o seu retorno à Assembleia Legislativa após um bom trabalho que desenvolveu na SDE? Bom, eu fiquei muito honrado com a confiança do governador. Me esforcei ao máximo, trabalhamos muito, sob a liderança maior do governador Elmano, e alcançamos extraordinários resultados, sem falsa modéstia, sendo muito claro, sendo muito objetivo. Crescimento econômico em todos os setores da economia em 2023 e crescimento econômico em todos os setores da economia em 2024. Inclusive, o crescimento econômico de 2024, anunciado agora pelo IPES, o órgão oficial que faz a conta desse crescimento econômico a partir de dados oficiais do IBGE, né, e do Banco Central. O Ceará cresceu em 2024, teve o maior crescimento econômico nos últimos 14 anos. 6,5%, né? 6,49% a gente arredondou aqui. A que o senhor acha que se deve isso? Isso se deve à capacidade produtiva do povo cearense, de quem produz, de quem trabalha, e se deve ao esforço do governo do estado do Ceará de apoiar, de estimular e de induzir o desenvolvimento, atrair novos negócios, estimular as empresas cearenses, as empresas que já estão aqui no Ceará, para aumentar, expandir os seus negócios. Se deve ao governador e ao trabalho que foi feito ali, especialmente em 2023 e 2024, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu pedi ao governador para voltar para a Assembleia porque eu precisava cuidar mais do mandato, agora nesses 2 anos, 2025 e 2026, porque no próximo ano vai ter eleição. E eu não sou daqueles deputados que chega só no período, só no ano da eleição. Então, eu disse para o governador a seguinte frase: governador, eu não quero sair da secretaria, eu agradeço muito o seu convite, mas eu preciso cuidar do mandato, eu preciso trabalhar para toda a população cearense, e a secretaria é tão importante, é tão grande e uma política pública, na minha opinião, tão vital, porque ninguém vive sem renda, inclusive quem vive com a renda de Bolsa Família, da política pública de assistência social, essa renda que é viabilizada pelo poder público, o poder público só tem essa receita, essa renda, porque arrecada da economia. Então, a economia é um motor e que todos nós, direta e diretamente, né? Não é só indiretamente, é direta e diretamente, nós precisamos ter uma renda, precisamos produzir, empreender, trabalhar, e a política pública de desenvolvimento econômico é que orienta, é que induz, é que estimula as empresas e a iniciativa privada de mãos dadas. Então, foi uma experiência maravilhosa, os resultados são extraordinários, e eu pedi para retornar para o mandato para poder honrar o meu trabalho, o meu compromisso com a população cearense como deputado estadual. E aí, como foi a reação do governador? O que ele disse? Quando o senhor disse essa frase, que precisava voltar para a Assembleia, qual foi a reação dele? Bom, ele foi muito gentil, muito atencioso, como é peculiar do governador Elmano, que o conhece de perto, né? Ele disse: Salmito, está dando tudo tão certo, por que você não continua? Eu expliquei melhor, ele compreendeu e respeitou a minha decisão, né? E agradeceu, né? Eu também agradeci muito a ele, sou muito agradecido, vou levar para a minha biografia essa oportunidade, né, de ter sido secretário de Desenvolvimento Econômico, a convite, eu não pedi para ser secretário, né? Isso muito me honra, porque legitima muito mais. E eu que estudei a vida inteira de desenvolvimento econômico. A minha formação acadêmica, Tiago, eu não sou engenheiro, eu não sou advogado, eu não sou médico, eu não sou dentista, com todo o respeito e admiração que eu tenho a todas as profissões, mas eu sou um cientista político especializado em política pública de desenvolvimento. Portanto, para mim foi uma oportunidade ímpar e eu abracei literalmente com todo empenho de domingo a domingo. Não tinha férias, não tinha feriado, não tinha folga, né? E dei o meu melhor, o máximo, e fico muito honrado e feliz quando a gente vê aí os resultados. O crescimento maior da história nos últimos 14 anos, crescimento em todos os setores da economia, não foi só um setor que cresceu, todos os setores cresceram, tanto em 2023 e mais ainda em 2024. Portanto, muito obrigado, governador, parabéns, o governador é o grande líder, ele é o responsável maior e principal por esses extraordinários resultados,
não só no desenvolvimento econômico, porque o governador ele lidera pessoalmente, eu vi, eu presenciei ele ir na Brasília, fui com ele, né, pedindo ao presidente Lula, o governador pedindo ao presidente Lula, pedindo aos ministros, pedindo ao ministro Camilo, que é esse embaixador do Ceará, né, que ajuda muito o povo cearense lá em Brasília, ao senador Cid Gomes, à senadora Augusta Brito, à bancada federal, enfim, aos ministros de Estado, ao presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado Federal, porque isso não cai do céu. Deus já nos possibilitou o principal, que é a vida. Nós é que temos que correr atrás, nós é que temos que trabalhar, né? E é isso que o governador Elmano tem feito dia e noite, todos os dias. Eu estou aqui, com muita honra, meu depoimento. O senhor agora está fazendo lives, né? A Carmen, a sua assessora, estava me falando aqui que o senhor agora vai virar blogueiro. Como... Não tenho essa competência. Estou brincando, lógico. Mas então, o senhor agora está participando de lives. Fala um pouco. Hoje, inclusive, tem uma, né? Isso. Tiago, eu estou fazendo isso para poder tentar sensibilizar cada vez mais na temática da política pública e especialmente de desenvolvimento, né? Esse é o nosso foco, né? Essa é a nossa prioridade do mandato. Claro que a gente trata de outros temas também muito importantes, mas e no mês de março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher, nossas convidadas foram todas mulheres especiais, mulheres que brilham, mulheres que têm resiliência, mulheres que lideram, né? Então, nós convidamos a primeira mulher no mês de março, foi a vice-governadora Jade Romero, que foi extraordinária entrevista, é rapidinho, é 30 minutinhos. A segunda live foi com a nossa extraordinária Gaída Dias, né? Ela que lidera esse conglomerado de comunicação aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, e que é referência no estado, na região Nordeste e no Brasil, né? Foi muito bacana, agradeço muito a você, vice-governadora Jade, Gaída Dias, empresária, líder, né? E hoje nós vamos ter às segundas-feiras, né, de 20 horas, me permita fazer uma propagandazinha, claro. de 20 horas às 20h30 no nosso Instagram, @salmitaoficial, nós vamos entrevistar a Mariana Mota e a Ana Lúcia, a senhora Ana Lúcia. A Ana Lúcia é uma senhora, mulher, né, que ela lidera uma das grandes indústrias do estado do Ceará. É uma história, eu não vou contar aqui, é uma história de vida, uma história belíssima, de superação, de empreendimento, de liderança, né? Para que as mulheres possam cada vez acreditar em si. A mulher é um ser humano inteligente, com plena capacidade, como o homem também é. A mulher não é um ser inferior, jamais, nem nunca foi e nem nunca será. Então, esse é o nosso objetivo, de respeitar, valorizar o protagonismo, as lideranças das mulheres, o papel da mulher na sociedade, e aí levando casos concretos. Eu peço para que cada mulher convidada possa compartilhar a sua experiência, né? E a partir ali, sempre buscando o tema do desenvolvimento econômico. A vice-governadora como liderança política em relação às mulheres, a Gaída Dias como empresária, como líder em relação ao protagonismo feminino, e agora a Ana Lúcia, com a sua filha Mariana Mota. Elas lideram, são proprietárias da empresa Cerbrais, da indústria Cerbrais, que é uma indústria de cerâmica, de pisos, né, que é líder, que vende para o Brasil inteiro e exporta para vários países. É uma história belíssima. Hoje, às 8 horas da noite, de 8h30, eu convido aqui a todos, convido você, Tiago, que possa nos honrar com a nossa audiência. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de política, deputado. Tem 2026, parece que já chegou, né? Aqui para a imprensa, então, que acompanha, né? Muitos nomes sendo falados. Tem a disputa principal, que é para o governo do estado, mas parece que a disputa para o Senado também vai ter um protagonismo maior. São 2 vagas e muitos nomes aí à disposição. E a gente quer saber, assim, como integrante do PSB e como amigo do senador Cid Gomes, como é que está o partido ou o que o senhor tem de informação a respeito do senador? Ele tem dado declarações que talvez não será candidato. Como é que está esse movimento? E em não tendo o Cid Gomes, como é que se comporta o PSB na campanha 2026, especialmente em relação ao Senado? Tiago, a política, ela não tem contrato. Você não pode, por exemplo, cobrar um contrato na política, num cartório, ou nem muito menos no Poder Judiciário. Então, a política é compromisso. Compromisso, primeiro, com a população, e compromisso que os políticos estabelecem entre si na democracia.
entre aliados e até entre adversários, em alguns acordos, em alguns acordos pontuais que aliados fazem, inclusive com adversários, né? Tudo isso com muita transparência, como manda aí a democracia e o espírito republicano. Portanto, o senador Cid é um homem público de compromisso, conhecido como um homem que tem palavra, que tem compromisso, o que é muito indispensável na política, né? Então, ele tem dito publicamente e tem repetido, inclusive eu perguntei novamente a ele, pessoalmente, se ele realmente não será candidato a senador. Ele disse que não será candidato a senador, né? Então, e por quê? Porque ele acredita que é importante estimular novas lideranças, né, e que ele já cumpriu um papel. Eu defendo que o senador Cid Gomes seja candidato à reeleição. Eu defendo, acho que é importante para o Ceará, acho que é importante para o projeto que vem sendo construído no estado do Ceará e ele como nosso representante no Senado Federal. Mas assim ele decidiu, eu respeito, né? E ele tem dito também o compromisso que ele tem e que nós temos com a reeleição do governador Eumano de Freitas. Porque o governador Eumano de Freitas, ele representa um projeto. E mais do que representa, ele representa e ele lidera como governador a execução de um projeto que vem transformando o Ceará, que vem criando oportunidades para a população cearense, seja na saúde, com hospitais de alta complexidade. O governador Eumano entregou agora um hospital universitário, o maior hospital de toda a região nordeste do Brasil, de toda a região norte do Brasil, e é um hospital, inclusive, universitário, de uma universidade, dentro de uma universidade estadual, que é a UES, para qualificar cada vez mais e capacitar os nossos profissionais de saúde, e a UES que tem um curso de medicina. Então, essa é uma conquista histórica, verdadeiramente. Além disso, o governador Eumano é o primeiro governador da história do Ceará que está levando o serviço de tratamento de câncer para o interior do estado, para a nossa população lá que mora no interior e que muitas vezes, para tratar um problema de câncer, né, que já é algo terrível, teria que se deslocar a Fortaleza. Então, já tem 2 regiões do estado que a população dessas regiões não precisa mais se deslocar. E há um compromisso do governador Eumano avançar para outras regiões do estado. Assim como o governador Camilo executou ali, colocou para funcionar o hospital, inaugurou o hospital de Limoeiro do Norte, avançou e foi quem concebeu no hospital universitário, que é esse maior hospital da região norte. Então, esse é um projeto que vem passando de um governo para outro, com políticas públicas de Estado, com política de Estado, com política de continuidade, seja na área da saúde, seja na área da educação. Nós temos a melhor educação pública do Brasil, tanto municipal como estadual, né? Nós temos um estado que vem executando, fazendo investimento público. Ano passado, em 2024, o estado do Ceará investiu 2 bilhões e 900 milhões de reais. É o maior investimento de toda a história do Ceará. Esse investimento é o quê? Em escola em tempo integral, é em areninha, é em estrada, infraestrutura, para o desenvolvimento econômico, para atrair novas empresas, novas indústrias, é investimento em hospitais. Esse hospital universitário custou aproximadamente 800 milhões de reais, só esse hospital na UES, na Universidade Estadual do Ceará. Os tratamentos oncológicos, a fila das cirurgias eletivas, né, que foi outro compromisso do governador. Portanto, o senador Cid Gomes, o PSB e o deputado Salmito, nós defendemos a reeleição do governador Eumano. Agora, isso não é assunto para agora. Eu estou respondendo a você para não ser indelicado e também para responder a sua pergunta. Mas o próprio governador Eumano diz, olha, a eleição a gente trata no período eleitoral, no ano de 2026, porque agora é hora cada vez mais de trabalhar, de honrar os compromissos, de buscar, de fazer as entregas que a população precisa e merece muito. Nós avançamos muito, mas ainda tem muito a avançar. Nós precisamos construir muito ainda no estado do Ceará. O estado do Ceará não é uma das maiores economias do Brasil, né? E nós já avançamos muito, mas nós temos muito a avançar. Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o deputado estadual Salmito Filho, pelo PSB, que foi 4 vezes vereador de Fortaleza, foi presidente da Câmara Municipal, estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, tem uma larga experiência. Eu sempre olho para o futuro, viu, deputado? Então, vamos lá. Ainda nessa sua trajetória, me parece sempre em ascensão, o senhor
imagina futuramente, ou até na próxima eleição, mudar a Casa Legislativa para deputado federal, ou futuramente? Claro que o futuro pertence a Deus, mas nos seus planos tem uma projeção de ascensão dessa maneira? Tiago, eu sendo muito sincero, eu comecei como vereador, eu amo meus pais, mas meus pais nunca foram políticos, assim, meu pai pensou em ser candidato, minha mãe não concordou, né? E são muito politizados, do ponto de vista de cidadania, mas assim, o que eu quero dizer é que eu comecei mesmo do nada, do zero, né? Eu nunca ganhei um colégio eleitoral, está aqui esse colégio eleitoral, de um tio, de um primo, eu nunca tive um tio candidato, nunca tive um primo candidato, nunca tive o pai, nem mãe, nem sogro e nem sogra, né? Então, o que eu venho construindo é com muito trabalho, é com muito esforço, é com muita ajuda de muita gente, gente que conhece o nosso mandato, conhece o nosso trabalho, que acredita, que apoia. Eu sou muito agradecido, sou muito honrado, né, pela nossa equipe, a nossa assessoria, prefeito Sávio de Russas, prefeito Ricardo Silveira de Quixadá, prefeito Orlando Filho de Mombaça, prefeito William de Independência, prefeita Márcia Zomin de Senador Pompeu, o ex-prefeito de São Luís do Curu, Chico Abreu, a ex-prefeita de Itapajé, Gorete Caetano, o ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim, várias lideranças, vereadores, que eu não vou citar aqui porque a lista é muito grande, então ninguém faz nada só, né? Então eu tenho a contribuição de muita gente, a confiança de muitas lideranças, de muitos vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos. O prefeito de Quixadá votou em mim, agora não vai votar mais em mim, porque nós combinamos isso, tudo pactuado, de alto nível. Para quê? Para poder facilitar, melhorar a reeleição dele. Ele fez e vem fazendo um grande trabalho em Quixadá. Então, assim, é dessa forma que eu venho trabalhando, e o meu trabalho é para servir a população. A minha honra maior é poder olhar para o meu filho, que tem 9 anos, o Salmito Neto, ou para minha filha, que tem 14 anos, a Júlia Salmito, ou para minha esposa, enfim, para minha família, né, e dizer assim, eu ajudei a conseguir todo o recurso que financiou a obra da nova Beira-Mar de Fortaleza, quando eu fui secretário de Turismo, né? Quando eu fui presidente da Câmara Municipal de Fortaleza por 3 mandatos, por 6 anos, eu ajudei a fazer muitas leis, inclusive praticamente toda a legislação que incentiva a atração de negócios, de empresas para Fortaleza, no desenvolvimento econômico. Fui relator do Plano Diretor de Fortaleza, né, que normatiza todo o tecido urbano da nossa capital, né? Como deputado estadual, fui assim, iniciativas de leis, levando recursos para os municípios. Então, aquele hospital ali, por exemplo, os primeiros leitos de UTI de Quixadá, eu tive a honra de ter ajudado a levar como deputado estadual, né? O hospital tão sonhado lá de Itapajé, eu tive a honra de conseguir o recurso com a então prefeita doutora Gorete, com o governador Elmano, né? Obra de pavimentação em Russas, são 220 ruas pavimentadas. É transformador o que o prefeito Sávio Gugel está fazendo em Russas. Eu tive a honra de contribuir e muito com o então governador Camilo, com a então governadora Isolda e com o governador Elmano. O próprio Hospital Novo de Quixadá, eu consegui com a então governadora Isolda 10 milhões de reais. Então, é isso que fica. Eu poder um dia falar para os meus filhos, quem sabe para os meus netos, e dizer assim, esse hospital foi o seu avô, foi o seu pai que conseguiu o recurso como deputado para esse município que está salvando tantas vidas, esses leitos de UTI, né? Essa nova Beira-Mar. Quem trabalha na Beira-Mar não mora na Beira-Mar. Quem trabalha na Beira-Mar mora na grande periferia de Fortaleza. A Beira-Mar é de todos mesmo. E é para o rico, é para o pobre, é para a classe média, é para todo mundo, para quem mora e quem não mora na Beira-Mar, né? Então, isso daí é o que me encanta, é o que me entusiasma de fazer política. Eu entrei na política como um idealista, alguém que sonha e que acredita que a política é a principal ferramenta para transformar uma realidade. Eu continuo acreditando, eu continuo sonhando. Então, amanhã ou depois, se eu tiver a oportunidade de ser candidato a deputado federal, irei ser. Não no próximo ano, porque eu acredito que eu não tenho ainda força política eleitoral para uma disputa para deputado federal que exige muito mais voto, né? Então, eu vou, com muita honra, tentar, no momento certo, né, anunciar para o partido o meu desejo de disputar a reeleição. O partido, assim concordando, nós vamos apresentar também, no momento certo, à sociedade para continuar esse trabalho. Então,
Muitas vezes a gente ouve falar mal da política, falar mal dos políticos, mas eu tenho, assim, a honra de dizer que nesses 4 mandatos de vereador, mandatos titulares consecutivos, nesses 2 mandatos titulares e consecutivos de deputado estadual, a experiência de secretário de Turismo de Fortaleza, a experiência de secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, os 3 mandatos titulares de presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Portanto, aí são 35 anos de militância política e 20 anos consecutivos de trajetória parlamentar e no Executivo, em Fortaleza e no Estado do Ceará. Nunca eu respondi sequer uma denúncia, né, contra mim. Nunca. Né? E me esforço muito, muito mesmo, para cada vez mais trabalhar. Passei o final de semana todo correndo. Cheguei em casa ontem, domingo, 10 horas da noite, né? Porque correndo eu vou de carro, volto de carro, né? Então fui para o Cariri, participei lá, fiz encontros com os produtores rurais, participei de uma cavalgada lá em Jardim, que é o último município ali no limite com Pernambuco, em cima da Serra do Araripe. Tive a honra de estar ao lado do presidente da FAEC, Amilcar Silveira, um grande presidente, um grande líder dos produtores rurais. Eu sou produtor rural, eu tenho uma fazendinha pequena que foi do meu bisavô, depois do meu avô, depois do meu pai, né? É uma fazendinha ali depois de Sobral, no município do Graça, e lá para mim é um laboratório de desenvolvimento econômico no semiárido. E eu faço isso, né? Vou para lá quando eu posso, no final de semana. Tem vários finais de semana que eu não tenho podido, mas sempre que eu posso, vou com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, para ter um refúgio, um lazer em família e, ao mesmo tempo, aprender com essas experiências produtivas para eu poder chegar, por exemplo, para os produtores de leite, para os pecuaristas, para os produtores rurais e saber falar, saber dizer quem é que... Uma vaca para dar leite, quem é que imprime leite na vaca? É o pai ou é a mãe? Né? Então, eu procuro me preparar, procuro estudar, estou, inclusive, fazendo o doutorado, né? Estou sempre procurando ler, ouvir, sou audiência aí nos podcasts, né? Estou ouvindo os especialistas, os economistas, os cientistas políticos, os historiadores, procuro o tempo todo aprender, estudar, né? Estou me qualificando, estou fazendo um segundo MBA, estou cursando o doutorado, para quê? Para eu aprender e poder, como homem público, tentar fazer o melhor, que é o que eu faço, me esforço para fazer o melhor para a população cearense. Claro que, assim, a minha vontade e o meu sonho, se você perguntar, pai, qual é o seu sonho? Pai, o meu sonho é que o Estado do Ceará tenha uma classe média rural produtiva. Eu fui o primeiro a falar isso, comentei isso para o presidente da FAEC, o presidente Amilcar, que ele abraçou essa ideia. Falei para o senador, ele falou para o senador Cid Gomes, eu fico feliz quando o senador Cid Gomes também fala isso, porque na hora que a gente tiver uma classe média rural produtiva no semiárido, a gente muda a vida do nosso povo. Eu vou dar um exemplo. O Pacujá é um pequeno município do sertão da região norte do Ceará. Dados de 2010, que é o dado último que eu tenho, do IPES, o Pacujá, 49,2% da população do Pacujá, portanto, quase a metade da população, vive com até meio salário mínimo. Quando nós tivermos o poder público estimulando a oportunidade produtiva na zona rural, com a vocação econômica local, a gente muda essa realidade, né, com a classe média rural, e aí isso dá uma guinada e a gente transforma o nosso Ceará, que é o meu sonho de nós termos uma classe média rural produtiva. Porque no litoral nós já temos produção do agronegócio, nós já temos turismo, nós já temos economia e precisamos melhorar. Na capital, na região metropolitana, uma economia pujante. No Cariri, uma economia extraordinária e pujante. Então, o nosso maior desafio é oportunidade produtiva nos sertões, no semiárido. E aí, acho que a gente já pode estar alcançando, o governador Eumano tem esse compromisso, é filho de agricultor, é também produtor rural, né? E eu não tenho dúvida, né, que muito em breve a gente pode estar aí transformando aí com programas e projetos para que os nossos produtores, pequenos produtores, possam ter apoio do governo do estado, apoio do governo federal, crédito do Banco do Nordeste, crédito dos bancos públicos, e nós irmos transformando a nossa realidade para melhor. Obrigado demais, deputado Salmito Filho. Foi um prazer conversar com o senhor. Ele gravou o podcast comigo, durante a semana a gente vai divulgar. Muito obrigado pela participação, foi um prazer. Eu que agradeço, Thiago Lima, agradeço a todos vocês aqui do Grupo Cidade de Comunicação pela oportunidade de poder compartilhar os nossos trabalhos, as nossas ideias aqui em defesa da população cearense.